Olá! Na nossa conversa anterior, a gente deu uma olhada geral, né, nas quatro perspectivas da experiência: dentro, fora, individual, coletivo. Isso. Mapeamos o terreno, digamos assim. Exato. E hoje a ideia é mergulhar em uma delas: a experiência interior e individual, o tal do quadrante superior esquerdo. Uhum. Aquele nosso universo particular, sabe? De pensamentos, sentimentos, que só a gente mesmo conhece de verdade. Pois é. E é, assim, fascinante pensar que isso é uma dimensão real da, da realidade. Uhum. Tão real quanto uma mesa, uma cadeira. É verdade. E é muito importante a gente dar o devido valor a esse espaço privado e não confundir ele com os outros, né? Vamos explorar um pouco essa intimidade? Boa. Vamos pensar numa situação prática, então. Sei lá, a gente lê uma notícia. Complicado. Algo que mexe com a gente. Sim, acontece todo dia. Pois é. Qual é a nossa experiência interna na hora? Não o fato em si, mas o que rola aqui dentro. Certo. É aí, bem aí que está o quadrante superior esquerdo. Os pensamentos que vêm na cabeça, as emoções que pintam, pode ser medo, raiva, esperança, até sei lá, um bode, um cansaço. Uhum. Os gostos, os valores que aquilo ativa na gente. Até os preconceitos, né? Que às vezes a gente nem admite, mas que dão uma parecida. É quase um filme mental passando. E o ponto central disso tudo, mais incrível talvez, é que essa perspectiva ela é inacessível para outra pessoa. Diretamente, né? Só a gente mesmo. Só você sabe o que você realmente está sentindo ou pensando. Eu posso até tentar adivinhar, observar sua expressão, mas Mas não é a mesma coisa. não é. A única forma de eu saber um pouco mais é perguntando, né? E aí, como você está se sentindo com isso? O que está passando pela sua cabeça? É um convite. Um convite para essa pessoa compartilhar um pedacinho desse mundo interior. Exato. Sem esse convite, ou sem a disposição da pessoa em compartilhar, essa dimensão fica invisível para os outros. Parece tão óbvio falando assim, né? Mas a gente tropeça nisso o tempo todo. Com certeza. Quantas vezes a gente não ignora o que tá sentindo? Tipo, deixa pra lá, engole o choro, finge que não tá com raiva. Sim, ou racionaliza demais, né? Tenta explicar em vez de sentir. Isso. Ou então a gente faz com os outros. Age como se o amigo, o parceiro, o colega de trabalho não tivesse esse universo interno complexo. Uhum. A gente chega e fala, você tá pensando isso, ou você tá sentindo aquilo, como se a gente soubesse. É a famosa projeção, né? Ou simplesmente a falta de curiosidade sobre o outro. Lembro de uma situação no trabalho, a equipe estava claramente esgotada, sabe? Tensa, mas a liderança só olhava os números, as metas. Ignorando completamente o lado de dentro das pessoas. Totalmente. Negligenciou total essa dimensão subjetiva e, claro, a coisa explodiu depois. Um exemplo clássico, infelizmente. E essa tendência que você falou, de ignorar a subjetividade, tanto a nossa quanto a dos outros, nossa, é uma fonte gigantesca de mal-entendido, de conflito mesmo. Não só briga grande, né? Mas aquelas pequenas falhas de comunicação do dia a dia. Exato. As pequenas falhas de empatia, as suposições que a gente faz e não checa. A gente acaba reduzindo a pessoa ao comportamento que a gente vê. E esquece que tem um iceberg inteiro ali por baixo. Exatamente. E isso, claro, empobrece tudo. As relações, a nossa própria compreensão do que está acontecendo. Bom, então fica aqui um convite, talvez uma sugestão de exercício. Oh, Que tal, sei lá, nas próximas 48 horas, a gente tentar prestar mais atenção nesse espaço interior? observar mais. É, observar o que está rolando aqui dentro, os pensamentos que passam, as emoções, aquela vozinha interna. Tentar só perceber, sabe? Sem julgar de cara, sem querer consertar. Uma autoobservação consciente. Isso. E talvez notar também como a gente foge de certas coisas, né? Que pensamentos ou sentimentos a gente evita. Interessante. É um exercício de autoconsciência e autoaceitação, talvez. Pode ser. E aí, conectando isso com o mapa geral que a gente falou antes? As quatro perspectivas. Isso. Reconhecer esse quadrante, o superior esquerdo, é tipo o primeiro passo para a gente conseguir lidar melhor com a complexidade toda, né? Fundamental. O mundo é complexo demais. Se a gente não tem ferramenta para navegar as diferentes perspectivas, a interna, a externa, a individual, a coletiva,
a gente ou surta. Ou simplifica tudo de um jeito perigoso. Exato. Então, validar essa experiência subjetiva dá uma base mais firme para a gente pisar. E o que isso significa na prática, no fim das contas? Para que serve isso? Bom, significa começar a dar o devido valor a uma parte essencial de quem a gente é. Uma parte que muitas vezes fica meio escondida atrás da ação, do fazer, do resultado visível. Entendi. É trazer essa parte para a luz. É abrir espaço para entender melhor a gente mesmo e os outros. Isso, naturalmente, abre portas para crescimento, para conexões mais verdadeiras. Não é ficar olhando para o próprio umbigo, então. De forma alguma. É integrar essa dimensão na nossa vida como um todo. Não é a única dimensão, claro, mas é uma peça-chave. Faz sentido. É construir um alicerce mais completo. Isso. Reconhecer esse espaço interno ajuda a ter diálogos mais honestos, tomar decisões mais alinhadas e talvez ter relações menos reativas e mais empáticas. Perfeito. E com essa base um pouco mais clara, na nossa próxima conversa a gente muda o foco, né? Vamos para o lado de fora. Isso, vamos olhar para o exterior do indivíduo, o corpo, o comportamento que a gente vê, a biologia. O quadrante superior direito. E como essas duas coisas, o dentro e o fora do indivíduo, conversam o tempo em tudo, como elas se influenciam. Exatamente. Vai ser interessante ver essa dança entre o interno e o externo. Com certeza. E fica aí talvez uma pergunta para quem está ouvindo a gente, pensar. Manda. No dia a dia, sabe? Nas conversas, nas decisões, o quanto a gente realmente leva em conta esse mundo interior, o nosso e o dos outros. Boa pergunta. Que diferença faria se essa dimensão fosse mais vista, mais validada nas nossas interações? Então fica a reflexão para o pessoal.